Boa noite, meus amigos. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente em formato de gravação de tela no computador, tá? E hoje eu queria falar, né, de uma frase muito memorável de Jesus que eu me pego pensando, mas eu acho que ninguém se lembra. Uma frase tão esquecida, eu não sei porquê. É uma frase tão interessante. Você pode tirar tanta reflexão, mas infelizmente é uma frase esquecida, né? Aqui é o Everton do canal Tablete de Rapadura e hoje eu vim trazer uma pequena reflexão. Pode ser provida de erro, você pode corrigir aí nos comentários o que eu falar. Não sou um grande estudioso, mas eu queria dar atenção a esse ensinamento de Jesus Cristo, né? Jesus ou Cristo. Em primeiro lugar, eu achei uma Bíblia de Jerusalém para baixar gratuitamente, né? No site Livraria Pública, tomando a liberdade. Só clicar aqui, baixar PDF. E eu achei, encontrei, né? Tá aqui meu PDF aberto para você ver. E eu achei essa Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, eu gosto das Bíblias católicas. Eu vejo poucas adulterações, né? Eu já vi Bíblias evangélicas que tem alguns probleminhas, é, e realmente, infelizmente, a gente às vezes não pode confiar em toda a Bíblia, né? Por mais que seja um livro considerado sagrado, né, por várias religiões cristãs, judaicas e varia. Não, a Bíblia não é judaica, mas parte da Bíblia o judeu também vai considerar sagrado, né? No caso seria o Velho Testamento. Mas religiões abrâmicas no geral vão considerar uma parte ou maior parte dos livros bíblicos sagrados. A Igreja Católica tem uma variedade de livros maior do que a protestante. E isso é bem interessante para mim, para os estudos, porque fundamentam melhor os ensinos da Igreja Católica. E eu estou estudando os ensinos católicos ultimamente e tem me interessado bastante, até para compreender melhor a história da religião cristã e do cristianismo em si. E nada melhor do que ir no catolicismo primeiro, né? Basicamente, pessoal, é, eu queria chamar a atenção para esse pequeno diálogo de Jesus. Jesus Cristo, ele muitas vezes se mostra uma pessoa despregada, desprendida de obrigações, no sentido de obrigações cotidianas. Por exemplo, você levantar, ter o trabalho, trabalhar todo dia de forma massiva, né? Jesus, o valor do trabalho, como o valor do trabalho em si, né? Ele não parece estar aderido a Jesus. Eu estou falando daquele valor de trabalho que a pessoa chega assim: você tem que viver para trabalhar. Não que essa pessoa esteja errada, não que isso seja ruim, né? Porque todo ser humano tem que trabalhar, todo ser humano trabalha, né? Como eu hoje atualmente estou desempregado, mas eu estou só esperando a oportunidade e aquelas coisas, né? Eu tenho consciência do valor do trabalho, eu acho que Jesus também tinha essa consciência, mas a consciência crística também é diferente. A consciência de Jesus, ela também age de forma diferente. Por quê? Porque muitas vezes você vai encontrar Jesus desprendido deste valor. É como se o trabalho não fosse um valor, mas um meio. E eu tenho notado muito isso, eu tenho notado muitas pessoas críticas, né? Principalmente essa história de direita e esquerda, essa coisa toda. E você vê que é muito comum, né?
um lado chamar o outro de vagabundo, essas coisas e tal. E eu acho até engraçado, né, esse cotidiano que a gente vive atualmente, de na Bíblia ter esse desprendimento. O problema não é o trabalho não é vilão, né? O trabalho dá alimento, dá comida, mas Cristo ele traz alguns ensinamentos que não colocam o trabalho como uma coisa, como um caminho para o céu, ou como aquele valor, né, do trabalho tem sozinho. É como se o trabalho não tivesse um valor por si, né? Uma coisa interessante também, que ele fala em vários... Isso aqui abrange muitos assuntos, tá? Eu falei de trabalho como exemplo, mas tem muitos outros assuntos abrangentes aqui. Fé, esse assunto envolve fé, envolve muitas coisas paralelas, né? Esperança de que Deus te dará algo, não é nem dá, né? Mas Deus vai manter a sua vida se você tem fé nele. Eu vou colocar uma introdução aqui. Perdão, gaguejado, tá? Faz tempo que eu não faço isso. Mateus 6, 25 a 34. Eu vou ler aqui, Bíblia de Jerusalém, tá? Qualquer coisa, se alguém questionar, você usou uma Bíblia católica, não sei o que. Se quiser, você pode conferir aqui na Bíblia Online, no site Bíblia Online, tem várias Bíblias aqui, você pode conferir aqui, ó. É só digitar no Google Bíblia Online, tem versão católica, Almeida corrigida, Almeida revista, né, atualizada e não sei o que mais, mas eu prefiro a versão católica porque na minha concepção são as melhores traduções, tá? Vou começar aqui. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, eu estou lendo aqui, ó, estou nessa parte aqui, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem, e não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aqui eu acho muito bonito essa parte, porque Salomão era um rei, né? E com certeza vestia as melhores roupas do reino, né? O rei, né? E Jesus fala aqui uma flor, né? O lírio é uma flor. Conseguia, né, ultrapassar a beleza de Salomão. Uma flor é muito simples. A flor é simples, a flor é bela pela sua simplicidade. E o rei não conseguia, não consegue, com todos os seus adereços, com toda a sua riqueza, ultrapassar a beleza de uma flor, né? Acho muito bonita essa parte. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, né? Que existe hoje e amanhã será lançado ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos da fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã,
pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Uma coisa interessante aqui é que Jesus ele fala uma coisa que é brilhante na minha visão, né? Claro, eu falo minha visão, pessoal, não é porque eu sou melhor do que você, mas eu chamo você para reflexão. Eu acho muito bonita essa parte, porque Jesus fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ora, as preocupações que nós temos, elas são relativas ao futuro, são muitas vezes medo. Nós temos muito medo da prova, né? Temos medo do alimento faltar. A gente tem medo das coisas. E ele chama as pessoas para o presente, para viver o presente, quando ele fala assim: a cada dia basta o seu mal, pois o dia de amanhã, né? Ele primeiro fala: pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, e a cada dia basta seu mal. Quer dizer, os problemas de hoje devem ser cuidados hoje, né? Basicamente. E eu não posso também me preocupar com o dia de amanhã. Uma coisa interessante, se você parar para pensar, é que se eu me preocupo com o dia de amanhã, com algo que pode acontecer amanhã, eu estou sofrendo hoje. Claro, gente, eu acho que Jesus aqui, ele não está falando para você ser imprudente, tá? Ah, vou torrar todo o arroz da minha casa. Tem uma questão interessante também aqui, que as pessoas naquela época, elas tinham duas refeições, né? Era uma refeição para trabalhar e uma refeição de retorno do trabalho, né? Uma refeição de descanso. Assim foi me dito na minha catequese. Assim me foi ensinado. E se alguém tiver alguma informação diferente, pode trazer aí nos comentários, tá? E qualquer informação que esteja de desacordo com o que eu esteja falando, ou até de acordo também, pode comentar, tá bom? A cada dia baixa o seu mal. Note que Jesus cita algumas coisas muito interessantes aqui, né? Que Deus alimenta as aves dos céus, alimenta os animais, sabe? E Jesus, ele traz uma filosofia, ele traz um racionalismo muito forte. Por quê, pessoal? Vamos lá. Essa parte, esse capítulo 6, versículo 25 ao 34, traz uma filosofia muito forte. Filosofia tanto de vida como uma análise da natureza que Jesus tinha. Ele tinha, tomando Jesus como uma pessoa que existiu, como um ser que existiu, um cidadão que existiu lá na Galileia, andou pela Judéia, pelo reino de Israel, né? Tendo Jesus existido, você acreditando que ele existiu, você note que Jesus tinha uma capacidade de sabedoria muito grande e uma filosofia. Jesus era filósofo também. Por quê? Isso aqui não é brincadeira, porque ele analisou, ou ele já sabia, né, que o Deus, ele percebeu, teve a percepção de que Deus cuida dos seres. Ele viu, com certeza ele ficou analisando, ou ele já trazia esse ensinamento antes do berço, né? Depende da sua fé também. Mas aqui ele traz uma reflexão. Então, se você for olhar para a Bíblia, não é toda a Bíblia que vai trazer uma grande reflexão que você pode parar e pensar: poxa, realmente faz sentido tal. Mas quando Jesus fala aqui, eu noto que você pode passar horas pensando sobre o que ele falou, tá? Claro, a humanidade não vive sem trabalho, né? Mas quando você vai analisar, a gente trabalha, mas
A gente se esforça tanto mais do que deveria, né? E adoece com isso muitas vezes, né? Isso é uma coisa a se pensar, tá? E a gente muitas vezes, eu me coloco também nesse meio, critica às vezes um irmão que não está trabalhando, ou então critica um jovem que ainda não teve seu primeiro emprego, né? Ou então critica uma pessoa que quer descansar, tira uma folga do trabalho, né? A gente faz muito dessas coisas se a gente for olhar, como se o trabalho fosse um valor social, e ele é um valor social muito grande, né? Porque a pessoa que se esforça muito, ela ela muitas vezes ela percebe, poxa, eu me esforço demais, mas fulano não se esforça tanto. Então fulano tá errado porque não se esforça tanto. Às vezes não é isso. Às vezes você tá dando muito de si exageradamente e começa a querer julgar os outros muitas vezes para tentar, né, tentar se justificar, porque você na verdade é quem pode estar errado nesse sentido. Você está exagerando com o seu corpo, né, com as suas preocupações. Ah, eu não fico parado, não sei o que. Pare e pense, meu irmão. Quantas vezes você parou na sua vida para fazer isso que Jesus fez? Olhar as aves dos céus. Tá aqui, ó. Olhai as aves dos céus. Você está entendendo? Jesus convida você a analisar a natureza. E quantas vezes você já parou para ver a natureza, para apreciar, né? Porque quem corre não tem tempo. Aprendei dos lírios do campo como crescem, não trabalham e nem fiam, né? Então, dá um tempo para você ver, para você pensar um pouco, né? Sair dessa correria que eu sei que muitas vezes você pode estar passando, né? E o suprassumo daqui, né? Tem uma terceira parte que é lá em João, que ele conversa com Marta, mas no momento eu não estou preparado o texto, né? Porque essa Bíblia veio sem, ela veio sem marcador. Esses marcadores aqui foi eu que coloquei, né? Essa parte aqui, ó. Mateus, capítulo 9 tá aqui, versículo de 10 a 13. Eu queria te mandar essa mensagem, que é a mensagem esquecida de Jesus. Esquecida. Por que esquecida? Eu digo a você, eu, desde os 8 anos, ouço falar de Jesus, mas só existiu um padre, que eu ouvi uma vez ele citar essa frase. Meu amigo, eu tenho 29 anos, quase 30, e eu só ouvi, eu posso lhe garantir que desses, deixa eu ver, 21 anos que eu ouço falar de Jesus, desde a época que eu era espírita, até a época agora que eu estou aqui nessa pandemia, no momento de pandemia aqui, que eu busco ser um católico. Hoje eu estou buscando ser católico. Eu estou buscando, né? Estou tentando. Ou agnóstico. Você que se decide aí. Eu vou me decidir uma hora. Você, eu digo a você, eu nunca ouvi uma pessoa falar essa frase aqui, com exceção de um único padre, tá? Um único padre foi quem falou essa frase. Vou ler para os senhores. Aconteceu, tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó, tá? Tô nessa parte aqui, refeição dos pecadores. Vou até ver se eu dou um zoom aqui, ó. Tá? Essa parte aqui. Vou deixar clarinho. A partir do 10, tá? Aconteceu que, estando ele à mesa da casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Preste atenção. Pecador na Bíblia, pecador aqui, não na Bíblia, mas nesse contexto, pecador
são pessoas, nesse contexto aqui em especial, tá? Quando o Evangelho fala que Jesus se reunia com pecadores, ele está falando com pessoas de má fama, pessoas que tinham trabalhos de má fama. O publicano, por ser um cobrador de imposto, principalmente, né, deve estar aliado a romanos, né, pessoas fora daquela nação, porque o romano vinha de fora, é uma pessoa exterior, né, uma pessoa do exterior que eram os imperiais, né, e os publicanos cobravam impostos, ou para Herodes, por exemplo, tá? E pecadores, tá? Pessoas que eram pessoas até mal afamadas, muitas vezes. Tem outros contextos também? Tem sim, tá? E se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Versículo 11 aqui, tá? Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Olha que interessante. Os fariseus eram considerados homens puros por si mesmos, né? Os fariseus eram uma facção do judaísmo, uma seita judaica. Seita significa facção. Não é facção criminosa, gente. É pedaço, parte, fração, tá? É uma fração, é uma parte. É um subconjunto do judaísmo, tá? A palavra seita, ela remete ao judaísmo, nesse sentido. Ele, ao ouvir o que diziam, né? Jesus, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprendei o que significa: misericórdia não é o que eu quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Preste atenção no que ele falou aqui. Essa frasezinha é dentro do contexto, né? Mas ele fala como uma... Tá até em itálico, né? Aqui. E ele fala: eu não quero sacrifício, quero misericórdia, né? Na pastoral, na Bíblia pastoral, ela tá nessa ordem: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, né? Muito bonita essa frase, e é a frase mais esquecida de Jesus. Porque quando a gente vai ver tantas igrejas evangélicas e até dentro do catolicismo, né? Você vê essa pregação de que a gente tem que sofrer, a gente não pode ter uma vida fácil, a gente tem sempre que agradecer ao sofrimento, claro, né? Porque existem profecias bíblicas que a gente vai ser perseguido, o cristão vai ser perseguido, que as pessoas que realmente seguem Cristo serão perseguidas, né? Que cada um carregue sua cruz, não é isso? Suas responsabilidades. Então, é uma coisa interessante, mas essa frase aqui, ela é muito forte, se você for parar para pensar, né? Ora, e por que Jesus fala: eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia? É interessante porque sacrifício aqui tem dois sentidos, tá? Na verdade, essa frase, para mim, ela tem três sentidos. Vamos lá. Primeiro, sacrifício no sentido de holocausto, né? Sacrifício pode ser holocausto. O que é holocausto? Eram quando se faziam sacrifícios de animais, né? Para expiar pecados, né? Eu não sei se você já ouviu falar em ovelha expiatória, né? Quer dizer, um animal era sacrificado para agradar a Deus e pagar os pecados dos homens, né? Havia esse tipo de sacrifício, tá? Sacrifício no sentido de um grande esforço desnecessário,
ou você se negar às coisas, né? Até o jejum, né? Até de certa forma. Inclusive, olha aqui, ó, vai gerar após isso uma discussão sobre o jejum, provavelmente devido a essa frase, né? Essa frase pode ter levado a, a os discípulos, né? Alguma coisa, alguém fala, remeter essa frase, porque ela chama muito a parte do jejum, né? É tanto, ó, por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com essa pergunta, né? Já no capítulo 14, no outro tema. Então tem esse sentido, né? E também tem ao sentido dos fariseus, né? Os fariseus não tendo misericórdia de quem é pecador. Eles fazem holocaustos, eles são puros, mas não são homens de misericórdia. É nesse sentido. É uma frase muito rica, se você parar para pensar também, né? É como se Jesus estivesse dizendo aqui: vocês sacrificam muito, mas não têm misericórdia, né? Eu acho muito bonita essa frase. Eu acho que está faltando esse ensinamento em vários locais. É muito rico se você pensar, né? Ele fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E ele convida a aprender o significado da frase: não quero sacrifício, quero misericórdia. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus é muito filosófico. As pessoas, elas muitas vezes aprendem uma receita de bolo sobre Jesus e esquece que Jesus convida as pessoas a certas reflexões, certas análises, a certos exames. A gente esquece muito isso, que Jesus convida a gente, né? É uma coisa que a gente não para pensar, né? Porque tanto no outro texto como esse aqui, ele faz convites. E depois aprendei o que significa. Misericórdia é o que eu quero e não um sacrifício, tá? Essa é a minha frase de hoje. Muito linda essa frase, porque eu vejo muita gente subindo escada de joelho, muita gente rezando o texto como se fosse uma penitência, rezando vários Pai Nossos, né, como se fosse uma penitência. Pessoas em igrejas evangélicas doando tudo que tem como sacrifício, né? Tem pastores aí dizendo assim: eu quero tudo. Você tem que doar tudo nesse envelopezinho. Você, quando eu falo envelope, você deve saber que igreja é. E pessoas dizendo assim: sacrifique tudo que você tem, né? Dê a Deus tudo que você tem. Quanto mais você dá, melhor. E a pessoa se sacrificando sempre mais, sempre mais, sempre mais. E essa frase aqui, ó, que poderia libertar várias pessoas, é esquecida, não é retratada. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Muito linda essa frase do Cristo. Então, muito obrigado, meu amigo e minha amiga, por essa reflexão, né? Eu trouxe para você de presente. E se houver algo que você tenha discordado ou acrescentar, manda aí no comentário, tá? Agradecido aí e um abraço.